Eles achavam que tinham o controle das forças invisíveis. Em Éfeso, a cidade mais mística do mundo antigo, magos e sacerdotes dominavam multidões com fórmulas secretas. Mas, de repente, um homem chega trazendo algo que nenhum ritual deles conseguia explicar. Não era apenas religião, era um poder que fazia os demônios tremerem e os livros de magia mais caros do mundo serem jogados ao fogo. O que Paulo levava consigo que mudou a história de uma nação inteira? O caminho de Paulo de volta a Éfeso não foi marcado por descanso, mas por um senso crescente de urgência espiritual. Depois de passar por Jerusalém e permanecer algum tempo em Antioquia, onde tantas memórias de suas primeiras missões ainda ecoavam entre os irmãos, ele atravessou novamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo as igrejas que haviam nascido em meio à perseguição, lágrimas e milagres. Cada comunidade visitada carregava marcas da luta entre a antiga vida e a nova fé em Cristo. Muitos daqueles convertidos ainda enfrentavam zombaria, rejeição familiar e ameaças constantes, mas Paulo percebia em seus olhos algo que o fazia continuar avançando mesmo cansado: a chama da esperança. Enquanto caminhava pelas estradas poeirentas da Ásia Menor, o apóstolo via diante de si um mundo espiritualmente faminto. E no centro daquele cenário se erguia Éfeso, uma cidade grandiosa, pulsando riqueza, idolatria e comércio. Seu porto recebia embarcações vindas de terras distantes. Suas ruas misturavam idiomas, crenças, costumes e ambições humanas. Homens buscavam fortuna, filósofos buscavam respostas e sacerdotes defendiam seus deuses com orgulho feroz. Mas por trás da aparência poderosa daquela cidade, havia um vazio silencioso que somente o Evangelho poderia preencher. Assim como Corinto, Éfeso parecia um terreno difícil, imprevisível e espiritualmente perigoso. Ainda assim, era exatamente ali que Deus estava preparando uma obra que alcançaria toda a região da Ásia. Nada acontecia por acaso. Muito antes da chegada de Paulo, o Senhor já havia começado a mover corações. Os judeus dispersos pelo mundo romano viviam em constante expectativa pelo Messias prometido. Anos antes, durante as festas em Jerusalém, muitos haviam ouvido João Batista anunciar às margens do Jordão que o Cristo finalmente havia chegado. Aquelas palavras atravessaram fronteiras, viajaram em caravanas, navios e conversas sussurradas entre peregrinos. Agora, silenciosamente, as sementes lançadas por João começavam a produzir frutos em lugares distantes. Ao chegar em Éfeso, Paulo encontrou um pequeno grupo de 12 homens sinceros, sedentos por Deus, que haviam recebido apenas os ensinamentos de João Batista. Eles conheciam o arrependimento, conheciam a espera pelo Messias, mas ainda caminhavam como homens olhando para uma porta que já havia sido aberta sem que soubessem. Não possuíam o conhecimento profundo das Escrituras como Apolo, nem a eloquência admirável diante das multidões. Ainda assim, havia neles algo raro, humildade verdadeira. Eles compartilhavam com outros aquilo que conheciam, mesmo sendo pouco, porque acreditavam sinceramente que Deus ainda tinha mais a revelar. Paulo percebeu imediatamente que aqueles homens carregavam fé, mas lhes faltava plenitude. Então fez uma pergunta simples, mas que mergulhou fundo em suas aulas. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E a resposta veio carregada de surpresa e inocência. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. O silêncio que tomou conta daquele encontro parecia revelar algo muito maior do que ignorância doutrinária. Aqueles homens desejavam servir a Deus, mas ainda não conheciam a dimensão completa da promessa divina. Quando Paulo perguntou em que batismo haviam sido batizados, responderam: no batismo de João, conforme registrado em Atos 19, 2 e 3. Então, com paciência de pai espiritual e autoridade dada pelo céu, Paulo começou a lhes revelar as verdades mais profundas do Evangelho. Falou-lhes de Jesus não apenas como o Messias esperado, mas como o Filho de Deus que caminhou entre os homens, tocou os rejeitados,
chorou com os aflitos e entregou-se voluntariamente à morte. Contou-lhes sobre a vergonha da cruz, sobre o peso dos pecados do mundo colocado sobre Cristo, sobre a escuridão daquele dia terrível e sobre o triunfo glorioso da ressurreição. Seus olhos brilhavam enquanto repetia as palavras do Salvador: "É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo", conforme Mateus 28, 18 e 19. Então lhes falou do Consolador prometido, do Espírito Santo derramado no Pentecostes, do poder que transformava homens comuns em testemunhas vivas do reino de Deus. Cada palavra penetrava profundamente naqueles corações sinceros. Pela fé, finalmente compreenderam que o sacrifício de Cristo não era apenas uma esperança distante, mas a realidade viva da salvação. Receberam Jesus como Redentor pessoal e naquele mesmo momento tudo mudou dentro deles. Foram batizados em nome de Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles com poder. As palavras começaram a fluir em idiomas que nunca haviam aprendido, profecias brotavam de seus lábios com santa reverência. O céu estava confirmando diante deles que agora pertenciam plenamente à obra de Cristo. Aqueles homens simples, antes limitados em entendimento, tornaram-se instrumentos vivos para levar o Evangelho às cidades vizinhas e por toda a Ásia Menor. E tudo começou porque tiveram humildade para reconhecer que ainda precisavam aprender. Muitos desejam o poder de Deus, mas poucos aceitam primeiro ocupar o lugar de discípulos. Muitos se acomodam em um conhecimento superficial da verdade e fecham o coração para novas revelações da palavra. Mas aqueles homens de Éfeso provaram que Deus pode transformar completamente pessoas comuns quando encontram nelas um espírito ensinável. Existe uma diferença profunda entre conhecer algumas verdades sobre Deus e permitir que Deus transforme completamente a vida. O orgulho espiritual endurece a alma, impede crescimento e cria a ilusão perigosa de que já sabemos o suficiente. Porém, aquele que busca sinceramente mais luz será conduzido a tesouros espirituais ainda desconhecidos. O Senhor não rejeita o coração humilde, pelo contrário, aproxima-se dele. Mesmo alguém aparentemente sem grandes talentos pode ser fortalecido pela mão divina quando decide obedecer plenamente à vontade de Deus. As capacidades são ampliadas, o entendimento é purificado e a vida passa a refletir algo que não vem da terra. Por isso o salmista declarou em Salmos 119 e 130, "A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples." E naquela noite em Éfeso, enquanto a cidade continuava mergulhada em seus deuses e distrações, Deus começava silenciosamente a levantar homens simples que carregariam sua luz para lugares que ainda estavam presos na escuridão. Enquanto o Evangelho avançava em Éfeso, uma realidade dolorosa começava a se tornar evidente diante dos olhos de Paulo. Havia muitos que professavam fé em Deus, mas permaneciam tão ignorantes da obra do Espírito Santo quanto aqueles primeiros discípulos que ele encontrara ao chegar na cidade. E essa cegueira espiritual não pertencia apenas aos pagãos ou aos homens mergulhados na idolatria. Ela se infiltrava silenciosamente até mesmo entre pessoas religiosas, acostumadas às palavras das Escrituras, mas distantes da experiência viva da presença de Deus no coração. No entanto, desde os profetas até os apóstolos, nenhuma verdade havia sido ensinada com tanta clareza quanto a atuação do Espírito Santo sobre a alma humana. O próprio Cristo procurou explicar esse mistério usando imagens simples da natureza. Assim como a seiva sobe silenciosamente da raiz da videira e percorre cada ramo, produzindo folhas, flores e frutos, também o Espírito de Deus opera invisivelmente dentro do ser humano. Não chega através de espetáculo humano, nem se limita a emoções momentâneas. Ele penetra profundamente os pensamentos, transforma intenções escondidas, purifica afetos corrompidos e conduz a mente à obediência da vontade divina. O homem que antes vivia dominado por orgulho, medo ou pecado,
começa a produzir frutos que jamais conseguiria gerar sozinho. E embora ninguém consiga explicar plenamente como isso acontece, os resultados tornam-se impossíveis de negar. O autor da vida espiritual permanece invisível aos olhos humanos. A filosofia jamais conseguiu desvendar completamente como Deus transmite vida à alma cansada e morta espiritualmente. Ainda assim, as operações do Espírito jamais contradizem a palavra escrita. Tudo acontece em perfeita harmonia com aquilo que Deus já revelou. Assim como no mundo natural a vida é sustentada continuamente pelo poder divino, através dos meios simples colocados à disposição do homem, também no reino espiritual Deus utiliza instrumentos que Ele mesmo providenciou. A oração fortalece o espírito, a palavra ilumina o entendimento, a comunhão com Deus renova as forças interiores. Nenhuma árvore cresce sem água e luz. Nenhum cristão amadurece sem alimento espiritual. Por isso Paulo ensinava que o homem precisava crescer a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, conforme Efésios 4:13. Era necessário comer diariamente do pão da vida e beber da água da salvação. Vigiar, orar e obedecer, não como quem cumpre rituais vazios, mas como alguém que depende totalmente de Deus para continuar vivendo espiritualmente. E os próprios conversos de Éfeso tornaram-se exemplo vivo dessa transformação. Quando haviam recebido o batismo de João Batista, ainda carregavam compreensão incompleta sobre a missão de Jesus. Conheciam o arrependimento, mas não entendiam plenamente o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, quando a luz mais clara lhes foi apresentada, não resistiram por orgulho nem se agarraram às antigas limitações. Com alegria sincera, aceitaram a verdade mais profunda sobre Cristo. E junto com esse avanço espiritual, veio também uma mudança prática em suas vidas. O crescimento da fé produziu transformação de responsabilidade, entendimento e compromisso. Por isso foram rebatizados em nome de Jesus, não como mera formalidade religiosa, mas como expressão viva de uma nova experiência com Deus. O coração renovado sempre produz mudanças visíveis. A verdadeira luz nunca deixa o homem igual ao que era antes. Como fazia em cada cidade, Paulo iniciou seus trabalhos em Éfeso pregando primeiro na sinagoga judaica. Durante 3 meses, disputou e persuadiu acerca do reino de Deus. No começo houve receptividade. Muitos ouviam com atenção enquanto o apóstolo abria as profecias e mostrava que Jesus era o Messias prometido. Mas logo o mesmo espírito de resistência que perseguia o evangelho em outras cidades começou a crescer também ali. Alguns endureceram o coração. Outros passaram a falar mal do caminho diante da multidão, tentando desacreditar a mensagem e provocar desconfiança entre o povo. Não era apenas desacordo intelectual. Havia orgulho ferido, medo de perder influência e rejeição à autoridade de Cristo sobre a vida humana. Paulo percebeu então que continuar ali poderia colocar em risco a fé dos novos convertidos. Assim, afastou os discípulos daquele ambiente hostil e começou a ensinar diariamente na escola de Tirano, um homem de destaque na cidade. E daquele lugar aparentemente simples, longe da imponência dos templos e da autoridade religiosa dos líderes judaicos, a verdade começou a se espalhar poderosamente por toda a região. O evangelho crescia silenciosamente, mas com força impossível de conter. Paulo enxergava claramente que diante dele se abria uma porta grande e eficaz, como escreveu em 1 Coríntios 16, 9. Mas junto com a oportunidade vinham também muitos adversários. Éfeso é uma cidade deslumbrante aos olhos humanos e profundamente corrompida diante de Deus. A superstição dominava a mente das pessoas. Os prazeres sensuais controlavam desejos e decisões. Sob a sombra de seus grandes templos escondiam-se criminosos, práticas imorais e todo tipo de vício degradante. No centro da cidade erguia-se o colossal templo de Diana, orgulho dos efésios e símbolo máximo de sua religião. Sua fama atravessava fronteiras e atraía visitantes de todas as partes do mundo. Diziam que a imagem da deusa havia caído do céu
e sobre ela estavam gravados símbolos misteriosos considerados portadores de poderes sobrenaturais. Livros inteiros eram escritos para explicar o significado daqueles caracteres secretos, alimentando ainda mais a superstição popular. Muitos homens enriqueciam manipulando o medo e a credulidade das multidões. Mágicos e feiticeiros exerciam enorme influência sobre o povo, convencendo-os de que possuíam acesso a forças espirituais invisíveis. Mas naquele ambiente carregado de engano, Deus decidiu revelar seu poder de forma impossível de ser imitada. O Senhor operava através de Paulo milagres extraordinários. Pessoas enfermas eram curadas apenas pelo contato com lenços e aventais que haviam tocado o corpo do apóstolo. Espíritos malignos fugiam diante do nome de Jesus, conforme registrado em Atos 19, 11 e 12. As enfermidades desapareciam e vidas eram libertas. Não havia truque, encantamento ou manipulação emocional capaz de reproduzir aquilo. Pela primeira vez, muitos em Éfeso começaram a perceber que o Deus do céu era infinitamente superior às forças ocultas que tanto temiam. O nome de Jesus estava sendo exaltado acima dos mágicos, acima dos sacerdotes pagãos e acima da própria Diana dos Efésios. E enquanto os homens tentavam proteger seus ídolos de pedra, o Deus vivo seguia transformando corações diante dos olhos de toda a cidade. O avanço do evangelho em Éfeso começava a abalar estruturas invisíveis muito mais profundas do que os homens podiam perceber. Por trás dos templos majestosos, dos rituais misteriosos e dos símbolos venerados pela multidão, existia um conflito espiritual silencioso acontecendo sobre a cidade. E aquele que dominava as trevas não permaneceria indiferente enquanto o nome de Jesus era exaltado diante do povo. Contudo, o próprio Cristo, diante de quem os espíritos malignos tremem, estava prestes a transformar a arrogância dos homens em vergonha pública. A lei dada por Deus através de Moisés havia condenado severamente a feitiçaria, porque ela colocava o ser humano sob influência direta das forças do mal. Ainda assim, mesmo entre os judeus, alguns haviam preservado secretamente práticas ocultas ao longo das gerações. Em Éfeso existiam homens conhecidos como exorcistas ambulantes, judeus que percorriam cidades tentando expulsar espíritos malignos através de fórmulas, rituais e palavras sagradas pronunciadas mecanicamente. Quando viram os milagres operados por Paulo, imaginaram que o nome de Jesus poderia ser usado como mais um instrumento de poder em suas práticas. Não buscavam arrependimento, não tinham relacionamento com Cristo. Queriam apenas usar o nome do Salvador como um amuleto espiritual. Entre eles estavam 7 filhos de Seva, homem influente entre os sacerdotes judaicos. Certo dia encontraram um homem dominado por espírito maligno e tentaram ordenar sua libertação dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega", conforme registrado em Atos 19, 13. Mas naquele instante aconteceu algo que espalhou terror por toda a cidade. O espírito maligno respondeu com palavras que atravessaram o orgulho daqueles homens como espada afiada. "Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois?" Então o homem possesso lançou-se violentamente contra eles. A força demoníaca dominou completamente a situação. Feridos, humilhados e nus, fugiram desesperadamente daquela casa diante do espanto de todos. O episódio espalhou-se rapidamente em Éfeso e produziu um temor profundo sobre a população. Pela primeira vez, muitos compreenderam que o nome de Jesus não era fórmula mágica nem instrumento para manipulação espiritual. Havia santidade naquele nome, havia autoridade verdadeira. E tentar usá-lo sem fé sincera era entrar perigosamente em território sagrado sem proteção alguma. O resultado foi imediato. O nome do Senhor Jesus era engrandecido, como declara Atos 19, 17. O Espírito Santo começou então a operar de maneira ainda mais profunda sobre os corações. Pecados escondidos vieram à luz. Muitos que haviam aceitado exteriormente o cristianismo perceberam que ainda carregavam práticas ocultas ligadas às antigas superstições. Haviam tentado seguir a Cristo sem abandonar completamente as trevas. Porém agora,
convencidos pelo poder de Deus, começaram a confessar publicamente seus pecados. Homens e mulheres que antes escondiam seus envolvimentos com magia passaram a declarar abertamente aquilo que praticavam em segredo. O arrependimento verdadeiro destrói máscaras. Ele não tenta negociar com o pecado, rompe com ele. Até mesmo alguns feiticeiros foram alcançados pela verdade. E então aconteceu uma das cenas mais impactantes daquela poderosa transformação espiritual. Muitos trouxeram seus livros de magia, tratados valiosos usados para invocar espíritos malignos e praticar encantamentos, e os queimaram diante de todos. O valor daqueles livros era enorme, 50.000 peças de prata, uma fortuna para a época. Mas nenhum deles hesitou. Preferiram perder riquezas materiais a permanecer ligados às obras das trevas. Aqueles livros continham fórmulas, regras e invocações dedicadas à adoração de Satanás. Mantê-los significaria continuar expostos à tentação. Vendê-los colocaria outros em perigo. Então decidiram destruí-los completamente. E naquele fogo não estavam queimando apenas páginas escritas. Estavam rompendo alianças espirituais antigas. Estavam declarando publicamente que haviam abandonado o reino das trevas para pertencer totalmente a Cristo. Assim, conforme relata Atos 19:20, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A vitória alcançada em Éfeso ultrapassou tudo o que talvez Paulo pudesse imaginar. O evangelho triunfava exatamente no coração da superstição pagã. As notícias daqueles acontecimentos espalharam-se por toda a região e produziram um impacto duradouro. Mesmo muitos anos depois da morte do apóstolo, as pessoas ainda se lembravam daquelas cenas extraordinárias. Homens que haviam visto mágicos humilhados diante do poder de Cristo jamais esqueceriam o contraste entre os enganos das trevas e a autoridade viva do Deus verdadeiro. E enquanto a causa de Cristo avançava, Satanás continuava procurando novas formas de enganar os homens. Muitos acreditariam, séculos depois, que as antigas superstições desapareceriam com o progresso da civilização. Mas a palavra de Deus jamais deixou espaço para essa ilusão. As mesmas forças espirituais que atuavam nos dias de Endor, nos dias do rei Saul, continuam operando sob nomes diferentes. O antigo sistema de magia apenas mudou de aparência. Aquilo que antes se manifestava através de oráculos, feiticeiros e encantamentos passou a surgir em formas modernas de espiritismo, médiums, adivinhações e comunicações com os mortos. Porém, a essência permanece exatamente a mesma. As Escrituras declaram claramente em Eclesiastes 9:5 que os mortos não sabem coisa nenhuma. Seus pensamentos cessaram, seu amor e seu ódio pereceram. Ainda assim, Satanás utiliza sua antiga astúcia para se apresentar disfarçado, enganando multidões através de manifestações espirituais que afastam os homens da verdade. Muitos procuram respostas, conforto ou direção espiritual, sem perceber que estão abrindo a mente para influências destruidoras. A mesma batalha invisível que existia em Endor nos dias do rei Saul ainda acontece. Os espíritos malignos continuam trabalhando para desviar corações de Deus. E o perigo mais terrível é que muitos entram nesse terreno sem perceber a profundidade do engano. Por isso, a advertência divina permanece tão urgente hoje quanto nos dias de Paulo. Quando um rei de Israel buscou orientação em um oráculo pagão, o Senhor declarou severamente: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Conforme 2 Reis 1:13-4. O problema nunca foi apenas a curiosidade humana. O problema sempre foi substituir a confiança em Deus por fontes espirituais corrompidas. Se os olhos humanos pudessem enxergar além do véu invisível deste mundo, veriam anjos maus operando constantemente para seduzir, manipular e destruir almas. Onde quer que exista influência afastando homens e mulheres da palavra de Deus, ali o poder de Satanás está agindo silenciosamente. Por isso, a advertência do apóstolo ecoa com força através dos séculos.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, como escreveu Paulo em Efésios 5:11. Porque ninguém brinca impunemente com aquilo que conduz a alma para longe da presença de Deus. A história de Éfeso nos ensina que a luz sempre prevalece onde há um coração humilde para aprender. Que hoje você possa, assim como aqueles 12 homens, buscar não apenas o conhecimento, mas a transformação real que vem do alto. Se esta jornada pela história de Paulo tocou seu coração ou trouxe clareza à sua fé, deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também buscam por luz. E para não perder os nossos próximos estudos sobre os grandes legados da história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Que a paz esteja com você. E até o próximo vídeo.